Dores nos olhos, náuseas, sensibilidade à luz, visão embaçada estão entre os sintomas que podem indicar glaucoma. O problema é que esses sintomas se manifestam em estágio mais avançado da doença, que geralmente começa de forma silenciosa. O glaucoma é assintomático. Esse é o grande perigo da doença. E os danos que ele causa são irreversíveis. Então, a gente pode estar com glaucoma agora e não precisa necessariamente estar sentindo nada, né? Normalmente ele cursa com a pressão, né, dentro do olho aumentada, só que se ela não estiver muito aumentada, você não vai sentir nada. Então ela pode estar aumentada a um nível acima do normal, está machucando o nervo do seu olho, que o glaucoma ele acomete o nervo do olho e você não estar sentindo nada. Por isso que a gente frisa o exame periódico, tá bom? Com o oftalmologista. E quais são os tipos de glaucoma? Eu adiantei um pouquinho, mas a gente tem o glaucoma de ângulo aberto, né? Glaucoma de ângulo fechado. E aí também só no exame médico oftalmológico para a gente avaliar qual é o seu tipo de glaucoma, certo? E a gente tem vários outros associados ao corticoide, como a gente falou, associados à inflamação ocular, certo? A malformações genéticas também. Gente, diabetes pode causar glaucoma. Diabetes pode atacar o corpo inteiro, né? Quem é diabético precisa fazer frequentemente exames. E o glaucoma neovascular, que a gente chama associado ao diabetes, ele é muito agressivo. O glaucoma é uma doença crônica e progressiva que considera fatores genéticos. A doença não tem cura, mas tem tratamento que evita que o paciente perca a visão. Por se tratar de uma doença silenciosa, a Sociedade Brasileira de Glaucoma estima que mais de 2,5 milhões de brasileiros acima dos 40 anos tenham a doença. O preocupante é que cerca de 70% desse público nunca recebeu um diagnóstico de glaucoma. É complicado porque o paciente fala assim, pô, eu vou para o oftalmologista anualmente e não tenho nada. Sim, só que o problema é que você está prevenindo uma doença extremamente séria. Você tem uma perda de visão na periferia que você não sente. É uma perda gradativa, ela não é aguda normalmente, na maioria das vezes. Então, você está prevenindo, chega lá com o médico, o oftalmologista, ele faz o fundo de olho, vê seu nervo óptico, vê que você tem uma assimetria, uma diferença, uma escavação aumentada. Ele vai pedir exames mais específicos para você, que será muito importante no seu diagnóstico e na sua conduta até o fim da sua vida, porque na verdade o glaucoma não tem cura, o glaucoma tem tratamento. Isso também é outro ponto muito importante de se dizer. Um paciente fala assim, eu já tive glaucoma, eu não tenho mais glaucoma. Isso não existe. Ele tem glaucoma, vai continuar tendo glaucoma, só que ele está tratado. É igual uma pessoa que tem hipertensão sistêmica que toma medicação e fala, não, eu não tenho mais hipertensão, porque a medicação está controlada. Não é isso. Se você toma medicação para diabetes, para hipertensão, ou pinha colírio nos seus olhos para o glaucoma, você tem a sua doença, que está controlada, graças a Deus, mas você tem que voltar para o seu médico anualmente, se tiver tudo ok. Você perguntou uma coisa importante, anualmente, se o paciente não tiver nenhum sintoma, mas se o paciente já tiver uma doença instalada, às vezes é 6 em 6 meses, é 3 em 3 meses, ele está lá acompanhando para poder ficar o mais perfeito possível para ele. O glaucoma se torna mais comum a partir dos 40 anos de idade. Segundo os especialistas, é a principal causa de cegueira irreversível. Mas como evitar a doença? Com a prevenção, com visitas anuais ao oftalmologista para o monitoramento da pressão intraocular. O exame oftalmológico não é só passar óculos, tá bom, gente? A gente, através de uma lente especial, a gente consegue ver o nervo. Então, o nervo, ele dá umas pistas para a gente se aquele paciente é tendencioso a ter glaucoma ou não. E para fechar o diagnóstico, a gente faz exames, exames complementares. Um deles é o campo visual, que a gente vai testar o campo visual da pessoa, se está acometido ou não, que isso, sim, juntando todos esses fatores, a gente consegue chegar num diagnóstico de glaucoma. O tratamento, inicialmente, depende do estágio. Glaucomas que tem estágio inicial, a gente inicia com colírios estes que conseguem baixar a pressão de dentro do olho, certo? A gente tem uma variedade de colírios. Não conseguiu abaixar a pressão do olho, o glaucoma a gente vê que ele está progredindo, aí sim a gente vai para a parte cirúrgica.
certo? Então existe tratamento clínico com colírios e existe tratamento a laser também para o glaucoma e existe tratamento cirúrgico para o glaucoma e dependendo do estágio a gente vai indicar um ou outro.